Olá, boa tarde para você. Segunda-feira, mais uma semana começando. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta aberta desta segunda, dia 21 de março de 2022, está no ar. Eu sou o Dilon Araújo e esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Então vamos juntos, a partir de agora, com os destaques desta segunda-feira. Estimativa de inflação para 2022 sobe. E de acordo com especialistas do mercado financeiro, os novos números com essas análises foram divulgados hoje pelo Banco Central. Tragédia na China, um avião com 132 pessoas a bordo cai em região montanhosa do país. Imagens da queda foram registradas por uma mineradora localizada perto do local do acidente. 26 dias de guerra na Ucrânia. A cidade de Kiev viveu mais uma segunda-feira de fortes bombardeios. Em Mariupol, apesar de um ultimato dado pela Rússia, a resistência não entrega armas e o controle da cidade continua em mãos ucranianas. Na Itália, o Papa Francisco visita crianças que escaparam do horror da guerra na Ucrânia e, mais uma vez, pede orações e o fim do conflito. Fique ligadinho com a gente, pauta aberta desta segunda, 21 de março, já está no ar. A Secretaria de Direitos Humanos da ONU informou hoje que ao menos 925 civis morreram na guerra da Ucrânia desde o início dos conflitos. Estes são apenas os números oficiais, gente. A própria ONU reconhece que o número pode ser muito maior. Já são 26 dias desde o início da invasão de tropas russas na Ucrânia. E a cada dia que passa, a tragédia humanitária, infelizmente, fica maior. A cidade de Mariupol, em região portuária importantíssima para as relações comerciais da Ucrânia, localizada em ponto estratégico no sudeste do país e banhada pelo mar de Azov, virou escombros. Está desabastecida. A população que ficou resiste como pode aos fortes bombardeios que já destruíram quase tudo há mais de 3 semanas. Шановні українці, бажаю здоров'я. E hoje a vice-primeira-ministra do país, Irina Vereshchuk, descartou o prazo dado pela Rússia para que a Ucrânia entregue a cidade aos invasores. Ela pede a abertura de corredores humanitários para que os civis que ficaram, aproximadamente 350 mil pessoas, possam deixar a região. Foi uma resposta ao Ministério da Defesa da Rússia, que havia afirmado ontem à noite que a cidade teria até as primeiras horas desta segunda-feira para entregar armas e se render. Hoje, um líder separatista, apoiado pela Rússia, disse que neste ritmo as forças russas devem levar até uma semana para assumir o controle da cidade. No sábado, uma escola de artes de Mariupol, que servia de abrigo para centenas de civis, aproximadamente 400 pessoas, foi bombardeada. Ainda há vítimas nos escombros. Mariupol já sofreu novos ataques hoje. No entanto, os bombardeios mais fortes atingiram nesta segunda-feira, mais uma vez, a região de Kiev. Ainda de madrugada, o alvo foi um centro comercial da capital ucraniana, localizado numa área residencial. Também foram atingidas pelos impactos 2 escolas e 2 creches, segundo autoridades locais. Carros foram destruídos e uma cratera foi aberta com o impacto. As autoridades informam que pelo menos 8 pessoas morreram, mas o dia foi de buscas nos escombros e o número de vítimas pode ser maior. Комендантська година в Києві та області. O prefeito Vitaly Klitschko já alertou que a partir desta noite em Kiev será instalado novo toque de recolher, que vai até quarta-feira pela manhã. Farmácias, o comércio e postos de combustíveis não devem abrir. A inteligência militar britânica disse hoje à agência Reuters que as forças russas que avançavam pelo norte para a ocupação da capital estão paradas a 25 quilômetros da cidade. Destacou que a forte resistência ucraniana afastou os russos que vinham pela região de Hostomel, a noroeste, justamente onde fica o aeroporto de Kiev.
A metade dos 3,5 milhões de habitantes da capital já deixou a região. This year, Britain was the first to provide us. O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, disse hoje que mais de 150 crianças já foram mortas, vítimas dos ataques ordenados por Moscou, e destacou que este é um genocídio contra a Ucrânia. No balanço apresentado hoje, Reznikov também relatou que ao menos 400 escolas e 110 hospitais foram destruídos. Em nova atualização sobre as vítimas dessa guerra, a ONU anunciou nesta segunda que ao menos 925 civis já morreram desde o início da guerra e que 1.496 pessoas ficaram feridas. A própria ONU reconhece que os números são bem maiores. Do noroeste do país veio um novo alerta. O governador de Sumi, cidade também sitiada pelas tropas da Rússia, declarou que há um vazamento de amônia vindo de uma fábrica de produtos químicos na cidade e que há perigo para as pessoas num raio de 5 quilômetros da indústria. Do outro lado da guerra, o governo da Rússia anunciou no fim de semana que pela segunda vez usou os chamados mísseis hipersônicos de altíssima velocidade, que acabam não sendo atingidos pelas defesas antiaéreas. As informações vindas de Moscou destacam que um grande estoque de combustíveis localizado na região de Mykolaiv foi atingido pelos mísseis disparados do Mar Cáspio. De acordo com o presidente Vladimir Putin, essas são as armas invencíveis das tropas de Moscou. Outro ataque com os supermísseis atingiu um depósito de armas na região oeste do país. Dos bastidores deste horror da guerra aparece um outro personagem. O ex-astro do futebol inglês David Beckham disponibilizou a conta dele no Instagram para que a médica-chefe de um hospital de Kharkiv, Irina, mostrasse como está a situação no local. So I'm handing over my social media to Irina, the head of the Regional Perinatal Center in Kharkiv, Ukraine. Beckham tem 71 milhões e meio de seguidores. Nas explicações da médica, ela relata que logo no início dos bombardeios, mulheres grávidas foram levadas para o subsolo, mas que os bebês em UTIs não puderam ir aos locais mais protegidos, porque dependem de máquinas específicas. A médica também relata que as equipes têm trabalhado 24 horas por dia e que não vão desistir. Beckham e Irina também fazem um pedido por doações para o Unicef, instituição que tem ajudado a fornecer oxigênio para tantos bebês que necessitam deste cuidado maior nos hospitais da Ucrânia em plena guerra. É de muita ajuda, né, que a Ucrânia inteira está precisando. E na China, um avião caiu hoje, era um Boeing 737, 132 pessoas estavam a bordo. O Boeing 737-800 da empresa aérea China Eastern Airlines fazia a rota Kunming a Gansu e caiu na região montanhosa de Guangxi, no sul da China. De acordo com a Agência de Aviação Civil do país, a aeronave transportava 132 pessoas. Uma câmera de segurança de uma empresa de mineração que fica próxima da região onde o avião caiu registrou o momento da queda. O avião despenca aproximadamente 6 mil metros em pouco mais de 2 minutos. As imagens impressionam. A companhia expressou pesar pelos passageiros e tripulantes mortos. Equipes de resgate fazem buscas no local, mas ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente. Aqui no Brasil, aumentou a estimativa de inflação para este ano de 2022, de acordo com análises do mercado financeiro. Os números com a nova previsão foram divulgados hoje pelo Banco Central. A cada semana que passa, a estimativa de inflação para o ano de 2022 aumenta. Segundo o Banco Central, a previsão era de 6,45%. Agora foi para 6,59%. Contando desde o começo de ano, essa foi a 10ª alta seguida na previsão do mercado. A meta da inflação para este ano é de 3,5%. E para que esse número se concretize no final do ano, é preciso oscilar entre 2% e 5%. Mas a previsão apontada hoje pelo Banco Central indica que, mais uma vez, a inflação poderá ficar bem acima do teto da meta. Desde o ano passado, os analistas do mercado já preveem a inflação avançando neste ritmo. Um dos principais motivos deste avanço é a alta nos combustíveis e os reflexos da guerra na Ucrânia. Se confirmada a previsão do mercado para a inflação em 2022, será o segundo ano seguido de estouro da meta de inflação. Em 2021, o IPCA somou 10,06%, o maior desde 2015.
Bem, estamos em pleno período de declaração do imposto de renda. Você já fez a sua? Não se esqueça do prazo, né? Vai até o fim de abril. E tem um alerta: microempreendedores individuais precisam encaminhar os dados como pessoa física e também como pessoa jurídica. Há 3 anos, a Natália optou por ser microempreendedora individual. Ela já estava investindo na venda de queijos e produtos da roça, quando decidiu que era hora de formalizar o negócio. O MEI, ele me dá essa possibilidade de contratar uma pessoa. E a outra questão, eu ainda não tenho filho. Mas quando eu tiver e precisar ficar afastada, o MEI eu consigo receber também. O prazo para o recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física 2022 começou no último dia 7 de março. E na hora de prestar contas com o Leão, é importante ficar atento. Nem todo microempreendedor individual é obrigado a fazer a declaração. É preciso calcular o rendimento isento e o seu rendimento tributável no ano passado. O responsável pelo MEI é obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física se recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.000 no ano anterior, caso não tenha recebido o auxílio emergencial, rendimentos tributáveis acima de R$ 22.000 no ano anterior, caso o MEI ou seus dependentes tenham sido beneficiários do auxílio, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000. Às vezes, quando a gente vai fazer a declaração de microempresário individual, a pessoa é pega de surpresa que ele tem que pagar um imposto de 7.000, 5.000, e ele não estava contando, que ele achava que ele só pagava aquele imposto de R$ 62 mensais e não teria que pagar mais nada. Ele tem que saber que ele está exercendo nesse momento 2 funções: empresário e pessoa física. Ele tem que ter um bom controle da empresa dele para ele saber o que ele tirou do dinheiro da empresa e passou para o bolso dele, pessoa física. Na Grande Curitiba, um hospital dedica horas de trabalho e pesquisa na recuperação de pacientes com sequelas da Covid-19. Se nos tempos da doença, os sintomas foram graves ou leves, em alguns casos, depois do vírus ter passado, as sequelas incomodam e muito. Há uma estimativa, aí, de acordo com alguns estudos, de que 20% das pessoas que ficaram com Covid apresentem sintomas mesmo depois de livres do vírus. A cura da Covid-19 nem sempre significa o fim da luta contra a doença. Pelo menos tem sido assim para o Leone. Foram 79 dias de internamento, 48 deles em UTI, e uma sequela que persiste após quase um ano da alta hospitalar. A sequela maior que eu fiquei foi nas minhas mãos, nos braços e nas mãos. Como eu perdi muita musculação, os braços afinaram, e ficou a sequela nas mãos. Todo paciente que teve a doença pode apresentar sequelas, desde os casos leves até os mais graves. As principais são, agora na variante Ômicron, o cansaço, a falta de ar, a incapacidade em fazer atividades físicas e atividades rotineiras por conta da dispneia, do cansaço, mas a gente também observa as sequelas mais graves nos pacientes que tiveram muitas vezes um internamento prolongado em UTI, como perda de massa muscular, muito importante devido ao tempo restrito ao leito. Os pacientes acabam perdendo a capacidade muitas vezes de caminhar porque não tem massa muscular. Há atividades finas, movimentos finos com as mãos também, então que impossibilitam atividades básicas como se alimentar, como pegar um copo d'água, Estima-se que as sequelas da Covid-19 afetam até 20% dos pacientes curados no mundo todo. Aqui no Brasil, diversos hospitais têm tratamentos gratuitos para os sintomas que persistem após a doença. Nesse hospital, que fica na região metropolitana de Curitiba, por exemplo, são oferecidos atendimentos em 11 especialidades. Cada paciente que vem aqui é avaliado pelos especialistas e é indicado um tipo de reabilitação. Ele já curou a sua infecção aguda da Covid e agora ele precisa reabilitar e voltar à sociedade. Então, muitas vezes, coisas tão simples como mexer uma panela, como lavar as mãos, como pegar um copo d'água, como segurar um garfo, uma faca, são um desafio para esses pacientes e é isso que é feito aqui neste centro, trazer esse paciente de volta à vida. As atividades são feitas em espaços que simulam ambientes da casa, tudo para que o paciente possa retomar a independência. Esse trabalho é mais a terapia ocupacional, A gente que faz esse treino
de reabilitação das atividades de vida diária. Então, faz o treino com vestuário, às vezes fica com dificuldade de tirar, colocar roupa, calçados, próprio treino de alimentação, usar garfo e faca, também tem pacientes que ficam limitados. A gente simula a questão do banho, priorizando a independência do paciente, né? Ele retomar as atividades que ele fazia antes, do mesmo jeito, ou o mais perto possível do que fazia antes. E é nesse centro de reabilitação que, aos poucos, o Leone vai recuperando a capacidade de executar tarefas simples, mas que fazem a diferença no dia a dia. Coisas que eu não fazia no meu dia a dia, hoje eu faço. Por exemplo? Comer, pentear um cabelo, tomar um banho. Foram coisas que ajudaram bastante. O Covid trouxe trouxe as pessoas mais emotivas um pouquinho, né? Então, a gente ficou com muitas imagens do paciente saindo de uma UTI, saindo de um hospital com uma grande vitória. É sim uma grande vitória, mas agora esse paciente passa por um desafio talvez tão grande quanto a luta na UTI, que é voltar à sua atividade. É uma luta, né, que não termina aí para muitas pessoas no pós-Covid-19. Veja no próximo bloco, mais um temporal alaga ruas, arrasta veículos, provoca uma série de estragos e faz mais vítimas na já castigada cidade de Petrópolis. O intervalo é rapidinho, eu estou esperando você. Estamos de volta para esse segundo bloco do Pauta Aberta, ao vivo para todo o Brasil, agora 4h43 da tarde. Gente, não bastou a tragédia, né, do último mês de fevereiro em Petrópolis. Voltou a chover forte na cidade e a chuva do domingo castigou mais uma vez a população, né? A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros registraram mortes e há também mais pessoas que seguem desaparecidas. E as fortes chuvas parecem não esquecer de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo a Defesa Civil, 5 pessoas morreram e pelo menos 4 continuam desaparecidas. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem com as buscas. De acordo com informações oficiais, foram mais de 95 ocorrências registradas na cidade, entre alagamentos e deslizamentos. Equipes de salvamento resgataram 31 pessoas com vida. E imagens mostram uma cratera que se abre e engole um carro durante o temporal em Petrópolis. Por sorte, o veículo estava vazio. E para quem precisa usar transporte público, atenção! A rota de ônibus da Cidade Real, Petruíta e Cascatinha está 100% paralisada por causa da interdição das ruas em decorrência dos alagamentos, deslizamentos e quedas de postes e árvores. Outras empresas atuam com limitações na região. E pelas ruas alagadas é possível ver algumas cruzes boiando em meio à enxurrada. Essas cruzes foram colocadas em homenagem às vítimas da tragédia de Petrópolis este ano, mas acabaram sendo arrancadas pela força das águas. É muito triste, né, tudo isso que ocorre em Petrópolis. Uma chuva forte em fevereiro, uma agora, né, não com tanta intensidade, mas já trouxe muitos estragos, já trouxe mais mortes à cidade. E os especialistas em gestão pública trazem uma análise muito dura, né? Há uma ocupação imensa na área de serra, nas montanhas que cercam a cidade, e essa ocupação urbana em áreas de mata que deveriam ser preservadas também é um agravante, né, que torna tudo mais grave em casos de chuvas fortes. Então está aí o alerta e o grande desafio, principalmente aos gestores públicos, né? Prefeitos das próximas gestões, governadores também, uma situação muito complicada no município de Petrópolis. E agora a gente volta a falar sobre a invasão da Ucrânia, sobre estes 26 dias, né? Dias tristes de guerra. E para falar comigo está aqui no telão já o Jucinei Cardoso, nosso correspondente ao vivo de Roma, trazendo informações e análises também para todos aqui que nos acompanham no Pauta Aberta. Muito boa noite para você, Jucinei. Boa tarde para vocês aí no Brasil, Odilon. Jucinei, a gente gostaria de comentar sobre a primeira situação. Ontem aconteceram mais manifestações numa cidade já ocupada pelas forças russas, que é a cidade de Kherson, né? Ainda assim, a população resiste, né? E há informações aí, até vamos ver as imagens, porque enquanto a população se manifesta, as forças russas já soltam bombas. Explica isso pra gente aí, Jucinei, o que ocorreu aí nessa cidade? São 250 mil habitantes.
Era uma manifestação pró-Ucrânia, né, Odilon? Ucranianos que mantêm aí vivo o espírito da resistência, inclusive imbuídos do mesmo espírito que Zelensky tem demonstrado nas suas manifestações nos últimos dias, desde o início dos conflitos, falando de maneira mais direta, e que tiveram aí embates diretos com o exército russo, que já tinha tomado, evidentemente, a cidade, até porque Kherson foi uma das primeiras cidades a serem tomadas pelo exército de Moscou a partir das invasões de 24 de fevereiro, né? A gente vê aí pelas imagens que centenas de manifestantes que estavam aí nesta praça, que é considerada a praça principal da cidade de Kherson, a Praça da Liberdade, acabaram sendo dispersados por aquilo que as próprias autoridades definiram como tiros e bombas de efeito moral, né? Um momento que mostra mais uma vez que o discurso do Kremlin no que diz respeito ao ataque direcionado a estruturas militares não se dá de maneira prática, ou seja, a gente vê aí uma ofensiva contra civis que estão simplesmente manifestando pelo direito de permanecerem ali e defendendo seu próprio espaço, né? E Kherson tem uma situação bastante peculiar, que é muito favorável para o exército russo, e por isso a intenção de que cidades como Kherson tenham aí uma condição de baixa de guarda, vamos dizer assim, por parte do exército ucraniano, até porque é uma cidade portuária, ou seja, estratégica do ponto de vista da movimentação e também do acesso, né? Kherson, por exemplo, tem aí um polo muito importante no que diz respeito a indústrias navais. Então, é um ponto muito estratégico que, evidentemente, está dentro aí do radar do Kremlin e do exército russo, porque pode ser muito importante no sentido de avançar na ofensiva militar, né? Bom, a gente destacou essa resistência pacífica na cidade de Kherson, que é uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes, como você disse, uma cidade estratégica. Outra cidade estratégica não tão distante é Mariupol, né, que sofre aí há 3 semanas, é uma cidade mais populosa, mas de acordo com informações aí do governo local, há aproximadamente ainda 350 mil pessoas que esperam aí pelos corredores humanitários para deixar a cidade. Houve ontem uma exigência do governo da Rússia para que a cidade baixe armas, né, para que a Rússia possa entrar na administração desse município, mas a cidade fortemente ainda resiste, ainda sob mãos ucranianas. É um drama, é um dilema para essa população, né, Jucinei? Absolutamente sim, Odilon, até porque a gente considera que ainda exista uma grande parte da população da cidade presa nos arredores em função do insucesso dos corredores humanitários, né? A gente viu aí várias tentativas, algumas felizmente bem-sucedidas, mas no geral o que acontece na cidade de Mariupol é que os corredores humanitários não são áreas livres de bombardeios, elas não são áreas onde existe o cessar-fogo considerado adequado para que essas pessoas sejam retiradas em segurança, né? E o que a gente vê é, além de um cenário de destruição, um cenário caótico para essas pessoas, porque as pessoas que estão ali, que permaneceram em Mariupol, estão vivenciando situações como falta de água, falta de energia elétrica, falta de comida e até a comunicação está prejudicada. Então, Mariupol e Kherson entram aí para o rol das cidades com a situação mais complicada a ser enfrentada nesse momento, né? Dias muito difíceis, né, como acontece em outras cidades importantes da Ucrânia. Ô, Jucinei, o domingo foi marcado por novos pedidos de paz, né, do Papa Francisco. Mais uma vez ele pediu por orações, né, pelo fim dessa guerra, dessa invasão absurda. E essa é a visão do Papa Francisco, direto do Vaticano. E ontem ele fez uma visita muito especial também, né? Fez sim, Odilon. Você sabe que muitas das crianças da Ucrânia que seguiram os pais nesse movimento de buscar outros lugares de segurança, acabaram indo para diferentes países da Europa, né? A Polônia, a gente já citou aqui, recebeu boa parte desse contingente de mais de 3 milhões e 400 mil pessoas que deixaram o país praticamente do dia para a noite. E algumas dessas crianças, Odilon, estavam vivenciando momentos bastante complicados, difíceis, porque estavam submetidas a tratamentos das mais variadas ordens, além daquelas que, acompanhando os pais nessa fuga desesperada, também acabaram sendo vítimas de bombardeios. Algumas dessas crianças estão se recuperando justamente num dos hospitais de Roma e o Papa Francisco fez essa linda visita a eles. Vamos ver na reportagem.
19 crianças, 19 meninos e meninas que deixaram a Ucrânia em meio aos bombardeios e que, junto com as famílias, buscaram abrigo em território italiano. Todas estão internadas na enfermaria do Hospital Infantil Menino Jesus, em Roma, e neste final de semana receberam a visita do Papa Francisco. São pacientes com problemas de ordem oncológica, neurológica e com ferimentos graves causados por explosões. Desde o início dos combates, cerca de 50 crianças refugiadas já foram atendidas pelo hospital, que é mantido pela Santa Sé. Vítimas de uma guerra que desde a invasão já levou quase 3.400.000 pessoas, entre elas 1,5 milhão de crianças, a deixarem as áreas de conflito. Neste domingo, elas foram lembradas durante o pronunciamento do Santo Padre. Francisco lamentou o avanço da agressão violenta contra a Ucrânia. Nas palavras do pontífice, um massacre sem sentido, onde todos os dias o caos e as atrocidades se repetem. Penso ai milioni di rifugiati ucraini che devono fuggire lasciando indietro tutto. Penso nos milhares de refugiados ucranianos que têm de fugir deixando tudo para trás. E sinto uma grande dor por quem nem tem a chance de escapar, disse o Santo Padre. Muitos avós, doentes e pobres, separados de suas famílias. Muitas crianças e pessoas frágeis permanecem para morrer sob as bombas, sem poder receber ajuda e sem encontrar segurança, mesmo nos abrigos antiaéreos. Isso tudo é desumano, ou melhor, profano, porque vai contra a sacralidade da vida humana. Porque vai contra a sacralidade da vida humana. E temos informações de hoje, Jucinei, da Organização Internacional para Migrações, que é ligada à ONU. Ela informa que 6.500.000 pessoas deixaram as suas casas na Ucrânia. São pessoas que não necessariamente deixaram o país, mas que hoje estão desalojadas por conta dessa guerra, desses tantos ataques. E neste cenário, há declarações de hoje vindas de Moscou que não são otimistas, né? O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que faltam progressos que ele consideraria significativos para o encontro entre o presidente Putin e Volodymyr Zelensky. A Ucrânia não cede em exigências russas e a Rússia não quer saber, continua os ataques. A gente comentou muito sobre isso na última sexta-feira, inclusive. Apesar das mortes de civis, que a cada dia aumentam mais, né? E esse cenário continua porque a gente tem aí a continuidade dessas negociações que foram abertas na segunda-feira da semana passada, caracterizadas como uma quarta rodada de negociações que acabou sofrendo pausas técnicas e retomadas, e isso vem acontecendo desde então através de videoconferências, né? No final de semana, inclusive, Odilon, os negociadores tiveram aí algumas conversas que levaram os intermediadores, e a gente está falando de dois países estratégicos, Israel e Turquia, a acreditarem, inclusive declararem que existia aí um cenário de crescente convergência, como foram as palavras do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, no que diz respeito a um eventual acordo de paz, especialmente no que diz respeito a 4 pontos considerados tópicos estratégicos, que seriam a neutralidade da Ucrânia, a não adesão da Ucrânia à OTAN, a desmilitarização do país e questões relacionadas ao uso do russo em alguns territórios ucranianos. Mas o que a gente está vendo aí na prática é um pouco diferente, né? As negociações estão sendo ralentadas, ou seja, a atuação diplomática não está conseguindo avançar tanto, não na mesma frequência em que os movimentos institucionais estão acontecendo, né? E, em determinada medida, a gente vê aí uma diferença entre o discurso da diplomacia e o discurso dos presidentes que estão liderando essa situação. Tanto é que a troca de acusações tem sido uma constante e, nesse final de semana, inclusive, Zelensky chegou a alertar sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial, e aí são palavras muito fortes diante de todo esse contexto que a gente vê de negociações que não chegam a um resultado final, enquanto os bombardeios crescem, evoluem e destroem um país como um todo. Jucinei, sem dúvida nenhuma, né? Essa guerra que ocorre na Ucrânia hoje já é uma preocupação mundial. O mundo inteiro está preocupado. E, além de tudo isso, né, é uma forte pressão sobre a economia do planeta, né? O mundo inteiro com os impactos dessa guerra. O presidente da Ucrânia pede, né, que aconteça mais bloqueios aí comerciais à Rússia. A Rússia está preocupada em não vender mais petróleo, por exemplo, para países europeus, e os impactos podem ser fortíssimos aí, porque o preço do barril do petróleo pode disparar, de acordo com declarações aí de líderes russos, né, até a $300. Uma situação
que vai ter impactos por longos anos, né? A gente pode dizer assim. Sim, nesse contexto, o Kremlin se coloca como detentor da faca e do queijo na mão, né? Porque ele, inclusive, joga com os países, né? Ele joga os países uns contra os outros, né? Ele fala, por exemplo, dos Estados Unidos, que num eventual corte das importações de petróleo por parte do país em relação à Rússia, não teriam aí um impacto tão significativo, porque se a gente recordar de conversas que a gente teve anteriormente aqui, os Estados Unidos tiveram um recorde na produção de petróleo no ano passado. Inclusive, a estratégia do governo americano foi injetar barris de petróleo no mercado internacional para poder dar uma contida na elevação dos preços, né, como a gente viu alguns dias atrás. Mas a mesma coisa não poderia ser feita por países da Europa, por exemplo, porque o bloco é muito dependente do gás natural que é produzido pela Rússia, né? Essa dependência chega a 40%, Odilon, né, para as mais variadas atividades. Então, o Kremlin diz que se essas sanções fossem levadas adiante, ou melhor, se forem levadas adiante, a Europa vai sofrer dramaticamente com isso, porque ele já ameaçou e provavelmente vai cumprir aquele corte no fornecimento de gás natural e petróleo para as principais economias do bloco, né? Mas um impacto terrível para a economia global, né, de forma geral, uma situação que merece a preocupação, o olhar preocupado, sim, de todo o planeta. Jucinei, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação ao vivo aí de Roma. A gente volta a conversar amanhã. Boa noite para você. Até amanhã. Bom, gente, e o fim de semana foi marcado aqui no Brasil por mais manifestações, né? No Paraná, as comunidades ucranianas foram às ruas, né, para uma caminhada pelo centro da cidade de Curitiba, né, com apelos aí, né, pedidos de paz, pedidos pelo fim da guerra. Nas faixas e cartazes, o mesmo pedido: parem com a guerra, paz na Ucrânia. E foi para espalhar essa mensagem que centenas de pessoas se reuniram em Curitiba, na capital paranaense. É uma marcha pela paz para que pare a agressão russa à Ucrânia. Nós temos várias cidades em ruínas, bombardeios com pessoas na fila do pão sendo mortas, crianças sendo mortas, hospitais sendo atacados, mais de 3 milhões de refugiados. É um crime contra a humanidade. A Elizabeth fez questão de acompanhar o ato pela paz. Descendente de ucranianos, ela tem parentes em 2 cidades do país. Todos os dias, vive com medo das notícias. Eu tenho conversado com eles, né? Até há umas semanas atrás, uma semana, 2, a minha parente de Lviv já tinha chegado em Cracóvia, na Polônia, em razão da situação complicada na cidade de Lviv. E ela está indo com o filho para o Canadá. Porém, os pais permaneceram em Lviv. E nem o clima instável de Curitiba atrapalhou a vontade de demonstrar o apoio à Ucrânia. Mesmo com chuva, os participantes se concentraram na Praça Santos Andrade, no centro da capital, e percorreram o calçadão da Rua 15 de Novembro. No ponto de encontro, a comunidade ucraniana se reuniu novamente. Cantaram o hino do país, tocaram músicas típicas e reforçaram o pedido de paz. O Paraná concentra 80% da comunidade ucraniana do Brasil, uma das 3 maiores do mundo e a maior da América Latina. E nesse momento, a solidariedade tem se mostrado tão grande quanto. O ato também quer incentivar ainda mais as doações para ajudar os ucranianos. A mobilização aqui hoje é uma manifestação pública, né? É um ato público de solidariedade ao povo, mas ela também dá início a um chamamento para que a população venha e contribua e participe, porque a nação ucraniana está pedindo apoio material, principalmente remédios. As pessoas estão saindo das suas casas, estão deixando tudo que tem para trás, tudo que puder ser trazido como contribuição será bem-vindo e certamente virá em apoio também às pessoas. Nós queremos dar todo o nosso apoio e é por isso que eu fiz questão de vir aqui me representando o prefeito Rafael Greca e a prefeitura de Curitiba para
dedicar o nosso apoio. Essa guerra é uma barbaridade, tem que acabar o quanto antes, mas enquanto isso nós vamos receber os refugiados que estiverem aqui e terão nosso apoio quem quiser ficar aqui com encaminhamento para emprego, para residências. A gente vai dar todo o apoio humanitário necessário para as pessoas que estão vindo, principalmente para as crianças, as mulheres e as pessoas idosas que estão vendo aqui. E até o sol apareceu, trazendo uma mensagem de esperança, que a luz da paz volte a brilhar na Ucrânia. Slava Ukraini! Heroiam Slava! Estamos com a Ucrânia! Isso aí, o fim de semana foi marcado pelo começo do outono na parte sul do planeta. Para muitos brasileiros, o outono é o mês da melancolia. É aquela estação do ano onde a paisagem das cidades e do campo tem a mudança mais brusca. As árvores, ainda verdinhas no verão, começam a ficar sem folhas. É a natureza no ritmo natural completando mais uma volta, marcando o fim desse ciclo de vida. O sol também não aparece com tanta frequência e dá lugar às nuvens, nebulosidade, que se tornam mais presentes no nosso dia a dia. Institutos de meteorologia fizeram previsões para este outono brasileiro e já estavam antecipando a chegada da primeira frente fria da estação no fim de semana, começando lá pelo Rio Grande do Sul. De uma forma geral, este outono será caracterizado por chuvas no sul e no sudeste, o que é uma boa notícia para o setor agrícola destas regiões. No norte e nordeste também há previsão de chuvas, mas também calor. Por lá, a chuvinha não derruba a temperatura não. Bem diferente do sul. A previsão é que as temperaturas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande fiquem em média 10 graus mais baixas do que no verão. Para quem gosta, é a boa notícia que faltava para espantar a má fama do outono. O friozinho não é sinal de melancolia não, mas de um aquecimento para o inverno, a estação do comer e beber, sem culpa. E que venham boas energias, com a nova estação. Pauta Aberta de hoje está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. A gente tem novo encontro marcado para amanhã aqui na TV Evangelizar. Eu espero você. Tchau, tchau.